planejamento. A importância do cronograma físico e financeiro. Eu sou o engenheiro Gustavo Badur e estou aqui para te esclarecer sobre as etapas para o primeiro passo de uma experiência nova sem traumas e, principalmente, com um mínimo de surpresas desagradáveis. O que é e para que serve um cronograma? É a representação do tempo investido em determinada tarefa. No caso da obra é basicamente executar toda a obra no papel, relacionando todas as interferências e os insumos necessários para minimizar surpresas ao longo da obra. Pense comigo, você iniciaria a trajetória de investimento de alto valor sem saber como será distribuído o dinheiro. Correria o risco de prejudicar o resultado do seu investimento por não ter o dinheiro necessário para o aporte não estar disponível. Como é preparado o cronograma? Montar a estrutura analítica do projeto. Listar atividades. Estimar duração. Definir recursos. Definir dependências entre as tarefas. Definir calendário para os recursos. Definir data inicial do projeto. Montar cronograma em uma ferramenta de gestão de projetos. Nivelar recursos. Identificar e analisar o caminho crítico. Traçar uma linha de base. Iniciar o monitoramento e controle do projeto. Montar a estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do seu projeto é basicamente a estrutura analítica do seu orçamento, ou seja, se seu orçamento não estiver bem detalhado, seu planejamento será prejudicado. Em episódios futuros, irei fazer uma sequência de vídeos explicando cada etapa do orçamento e suas subetapas, para uma construção em alvenaria com estrutura de concreto armado. Quanto mais detalhado, melhor. Listar atividades. A lista de atividades são as subetapas do seu orçamento com acréscimo das etapas que não implicam diretamente no custo, mas implicam em prazo de execução. Por exemplo, a cura do concreto que demora, geralmente, 28 dias do lançamento para ter o maior ganho de resistência e poder ser retiradas as escoras e liberar a área para a próxima etapa. Estimar duração das atividades. Esta etapa serve para fazer a estimativa da duração de cada etapa, considerando finais de semanas, feriados, intempéries e imprevistos que impossibilite a execução da atividade. O engenheiro da obra tem experiência necessária para estimar a duração da tarefa, dependendo do tamanho da equipe de trabalho. Tem também a possibilidade de dimensionar a equipe de trabalho para executar a atividade no prazo necessário. Lembrando que existe uma condição importante nesta distribuição: um pedreiro produz uma quantidade de serviço. 2 pedreiros executam 2 quantidades de serviço. Isso não quer dizer que 10 pedreiros executem 10 quantidades de serviço. Definir recursos das atividades. Nesta fase serão definidos quais os recursos deverão estar disponíveis para a execução da etapa. Por exemplo, não dá para iniciar o assentamento de piso sem que estejam na obra a argamassa de assentamento, o piso, os espaçadores. É nesta fase em que podemos ter ideia do cronograma financeiro da obra. Tenho que definir aqui o que é recurso. Recurso é tudo o que for necessário para executar a atividade, como equipe, material, equipamentos, ferramentas e dinheiro. Definir dependências entre as atividades. Na definição das dependências entre atividades, possibilitamos ajustes no cronograma para a identificação do caminho crítico. Existem etapas independentes, ou seja, que podem ser executadas simultaneamente, mas se as distribuições das tarefas não forem estudadas, prestadores de serviço específicos podem ficar parados causando despesas não previstas, caso a distribuição das dependências seja mal feita. O caminho crítico consiste na sequência de atividades que representa o caminho mais curto de um projeto, ou seja, é a menor duração
possível para que o projeto seja finalizado completando todas as suas atividades. Definir calendário para os recursos. Nesta etapa vamos ajustar os recursos disponíveis ao longo do tempo. Definir fluxo de caixa para que o projeto seja executado sem interrupções. Aqui é importante ser conservador, procure distribuir os recursos com folga, pois imprevistos acontecem, e é importante que a obra não pare por falta de recursos. Definir data inicial do projeto. Definir a data inicial depende única e exclusivamente do proprietário estar seguro dos recursos necessários em cada etapa. Sugiro que, para iniciar a obra, o proprietário tenha em mãos a maior parte do dinheiro necessário. Uma obra para ser executada com tudo definido pode ser feita em um prazo curto, com a equipe disponível. Caso o proprietário tenha a intenção de conseguir os recursos ao longo da obra, então é melhor que o proprietário vá atrás de financiamento. Se tudo deu certo, no final o proprietário pode quitar o financiamento com desconto e não paga os juros. E se acontecer algum problema, a obra não para. Montar cronograma em uma ferramenta de gestão de projetos. Nesta etapa, seu cronograma será montado, seja em programa específico de gestão, seja em planilha eletrônica. Ambas ferramentas são úteis, vai depender do profissional que estiver executando a escolha da ferramenta. O cronograma feito no Excel pode ser mais simples que no MS Project, e mais fácil de visualizar e alimentar. Nivelar recursos. Com o cronograma montado, temos a etapa de ajuste de recursos. Este ajuste depende única e exclusivamente do proprietário, que deve estar seguro dos recursos necessários em cada etapa. Existem algumas etapas que exigem o desembolso de altos valores de uma só vez, como as esquadrias, o telhado, e outras etapas nas quais as despesas serão distribuídas ao longo da obra. Se esta distribuição não for bem feita, podem faltar recursos, causando atraso da obra. Atraso de obra causa gastos não considerados e desregula o orçamento. Identificar e analisar o caminho crítico. Com os recursos já definidos, identificamos o caminho crítico e é feita a análise do prazo de execução mínimo. Traçar uma linha de base. A linha de base nada mais é do que a finalização do cronograma. Será a ferramenta que o gestor da obra irá utilizar para fazer o acompanhamento da mesma. Iniciar o monitoramento e controle do projeto. Após o cronograma pronto e a obra iniciada, o gestor da obra irá fazer o monitoramento do cronograma, além dos ajustes que se mostrarem necessários ao longo de toda a execução até a conclusão. Projetos concluídos, orçamento detalhado em mãos, cronograma físico e financeiro. Temos agora todas as informações para a contratação da mão de obra. Se você quiser, podemos marcar uma consulta particular. Para quem é de Londrina e região presencialmente, ou por aplicativo de conexão remota, como o Zoom para todo o Brasil. Mande um e-mail para engebadura@gmail.com e marcamos um horário. Eu sou Gustavo Badur, engenheiro civil. Não sou narrador, nem youtuber. Não se esqueçam de deixar o like ou seu dislike e se inscrever no canal. Apenas o interesse de vocês fará com que novos episódios sejam feitos. Participem e comentem, respondo às dúvidas nos comentários à medida do possível. Boa obra!